E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos ainda no nosso módulo de dados e vamos falar hoje sobre um dado muito importante chamado imagens. Se você acha que imagens não é tão utilizado ou não é tão importante em geoprocessamento, você está enganado e eu vou te provar. Então segue para a aula, vamos lá. Vamos iniciar então com a pergunta mais básica de todas. O que é uma imagem de satélite? A imagem, gente, nada mais é do que uma foto da superfície terrestre. E ela é muito útil porque ela basicamente é nosso plano de fundo para os mais diversos trabalhos. É quase impossível você pegar algum serviço para fazer do qual não seja necessário você utilizar imagens de satélites como plano de fundo ou para obter alguma informação. Então é imprescindível que a gente domine um pouco sobre esse assunto, tá? A nossa aula aqui é só para exemplificar e para mostrar que esse dado é possível e que a gente pode utilizar, ok? Os passos mais aprofundados nós iremos fazer nas nossas aulas práticas. Então vamos lá. A imagem satélite ela é gratuita ou não? A gente tem duas situações. A gente tem as gratuitas e tem as pagas, as compradas, né? Eu particularmente trabalho em 95% dos casos com as gratuitas, que são fornecidas pelas instituições públicas, pelos órgãos federais, por algumas universidades, sites estrangeiros. E as pagas, elas são fornecidas por empresas particulares, tá, gente? Aí você vai na internet, aí se você tiver uma curiosidade, quer se aprofundar um pouco mais, você dá um Google e verifica aí que tem várias empresas que fornecem esse tipo de imagem para vários tipos de situações, para suas necessidades específicas. Inclusive a maioria dos sites que são de empresas que fornecem elas de maneira paga, tá? Eles têm consultores que vão te buscar aí a imagem que é mais suficiente para aquilo que você quer utilizar, ok? Sobre a captação, nós temos pelo menos duas maneiras básicas aí da captação. Uma delas é a captação através de um sensor que ele é acoplado ao satélite. Esse sensor fotografa a região de interesse e aí se produz a imagem, tá, gente? Geralmente esses satélites eles ficam a altitude aí aproximadamente 700 e poucos quilômetros em relação ao nosso nível da Terra. Em compensação, essa altitude faz com que a gente perca resolução espacial na imagem, tá? A resolução espacial é a qualidade, a quantidade de pixel que ela tem, certo? Outra maneira também é o sensor quando ele é acoplado a uma aeronave, ou seja, a qualquer outra plataforma que não seja um satélite que está em um nível intermediário entre o satélite e o nosso nível, né? Nosso nível terrestre. Geralmente pode ser acoplado ao avião, geralmente pode ser acoplado a uma aeronave não tripulada, enfim, várias situações. Drone é um tipo de captação assim também. Existem outras maneiras. Existe até um projeto muito importante, eu acho que o Radan Brasil, que foi através de um avião. Colocaram um sensor ali no avião e conseguiram fotografar a parte da região amazônica ali e produzir ali informações muito importantes sobre aquela região através dessas imagens aí. As aplicações são as mais variadas possíveis. Isso vai depender do objetivo que você quer atingir, o tipo de trabalho que você quer fazer, o que você quer demonstrar, o que foi que te solicitaram, o que você quer representar. Eu já utilizei imagens satélites em situações bastante específicas. Já utilizei para representar criminalidade, para mapeamento de agricultura, pecuária, mapeamento de vias para engenharia civil, relevo, implantação de caixas d'água, que eu precisava saber a altitude dos morros, enfim, várias situações, gente. E é basicamente isso. Eu preparei aqui um slide bem básico, que eu acredito que as imagens que eu dispus aqui para a gente exemplifica bem os diferentes tipos de uso dessas imagens. Então vamos lá. A primeira imagem que aparece aqui para a gente é uma imagem que mostra o relevo de uma região, ou seja, mostra a altitude de algumas situações. A gente consegue identificar aqui de maneira bem nítida algumas regiões que são mais íngremes, algumas regiões que são mais baixas, algumas regiões que são moderadas, a gente consegue identificar.
Então é um tipo de imagem para um uso bem específico, para mostrar a topografia daquela região. Vamos agora para a nossa segunda imagem. Essa segunda imagem, gente, esse tipo de imagem, ela é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque ela representa tudo que está na superfície da Terra de maneira bem nítida. Ela não traz como objetivo específico representar um item, como é o caso daquela que a gente acabou de mostrar, que queria representar a topografia, a altitude daquela região. Esse tipo de imagem ele consegue representar bem se há desmatamento ou não, se consegue representar bem a floresta, consegue representar se as matas ciliares estão sendo preservadas, consegue identificar o núcleo urbano, onde tem aglomerado urbano, enfim. A gente consegue visualizar tudo isso nesse tipo de imagem. Então eu uso muito essa imagem para mapeamento da agricultura, pecuária, para fazer mapas de licenciamento, enfim. Elas são bem utilizadas. Vamos agora para a nossa terceira imagem. Esse terceiro tipo de imagem é bastante utilizado para a engenharia civil. O que ele fez aqui? Ele pegou um plano de fundo de uma imagem de satélite e precisava demonstrar ali o seu futuro loteamento. Então ele fez a planta de todos os lotes, o perímetro do loteamento por inteiro, organizou isso e colocou como plano de fundo uma imagem de satélite. Olha a beleza que isso deu aí. Então a pessoa que vai comprar um lote, adquirir um lote, ele já consegue entender como é que é esse cenário sem mesmo precisar ir lá. A gente consegue ver as matas, consegue ver os campos verdes, consegue ver os lotes. Esse tipo de trabalho é muito explorado aí na engenharia civil. Vamos agora para a nossa próxima imagem. Essa outra imagem é bastante interessante. Essa imagem é da região do estado do Pará. E o que vocês estão vendo aí de verde é uma aldeia indígena chamada Terra Paracanã, tá? Aldeia indígena Paracanã. Fica localizado no município de Novo Repartimento, Pará. E ao lado aí dá para a gente ver a evolução, né? O desmatamento que aconteceu ao longo, pelo menos no perímetro dessa reserva indígena. A gente consegue visualizar bem. Então é um tipo de aplicação, né? Esse tipo de imagem de satélite consegue identificar a floresta nativa e os solos aí que estão abertos. Imagens assim são muito utilizadas aí por órgãos licenciadores, para trabalhos ambientais e para outros fins específicos. Vamos agora para a nossa próxima imagem. Essa outra situação é muito interessante, gente. Ao contrário do que muita gente pensa, os satélites não só imageiam e te fornecem imagens sobre a superfície da Terra, tá? Eles podem também possuir sensores para objetivo específico, como é o caso dos sensores que identificam foco de calor. Aquilo que os políticos muito falam, aí os jornais também exploram bastante, que são as intensidades, né, os focos de calor que acontecem na região do Brasil por um determinado tempo. Esse tipo de imaginamento é bastante interessante, porque ao invés de fornecer imagem sobre uma determinada região, o satélite ele capta aquele foco de calor, aquele sensor específico fabricado para essa situação bem particular, ele capta esse foco de calor por uma determinada intensidade e te fornece isso em formato, pelo menos para nós civil, em formato shape, né? Tá lá no site do INPE. E a gente consegue produzir mapas através disso aí. Não é um tipo de imagem, mas é um tipo de situação que eu achei interessante a gente colocar aqui, porque está associado aos satélites que também fazem esse tipo de imagem. Vamos agora para a nossa próxima, gente. Essa outra imagem é muito interessante. Olha, é uma imagem satélite que o objetivo dela é claramente representar os recursos hídricos ali. A gente consegue ver claramente a nuance dos rios, né? Como ele está percorrendo, a quantidade de rio, né? Como é que está o emaranhado aí, toda essa drenagem dessa região. Essa imagem conseguiu exemplificar bem. Então é um tipo de imagem que é utilizada para recursos hídricos, meio ambiente, para determinados fins. Vamos agora para a nossa próxima.
Essa próxima imagem, próxima e última imagem, é uma imagem utilizada muito na agricultura de precisão, né, gente? Eu não sei se vocês já passaram por alguma plantação em que tem uma arte enorme ali, suspensa em cima do plantio, aproximadamente, às vezes, a quase 1 quilômetro, né, o tamanho dessa arte. Ali são os pivôs de irrigação, e a função dele é abastecimento de água, algumas vezes água e nutrição também para a planta, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver esses círculos aí que correspondem à área de trabalho dos pivôs de irrigação, tá? E apesar de ser uma imagem aparentemente simples, essa imagem é riquíssima em informações. A literatura tem muitos critérios aí que a gente pode explorar para poder interpretar essas imagens aqui. Eu vou fazer uma interpretação bem breve das hipóteses, né? O que pode ter ocorrido aqui nessas imagens. Então vamos lá. Se você observar aqui na parte de cima, ele apresenta círculos, né? Como eu tinha falado, que são as áreas de atuação dos pivôs. Apresenta aqui 1, 2, 3 círculos em cima. E na parte inferior, apresenta um círculo isolado embaixo, né? E o curioso é que esses círculos apresentam cores diferentes, né? Os de cima estão vermelho alaranjadas e o de baixo aí verde. Então o que ocasionou isso aí, né? Por que a imagem deu essa diferença de cor? O que aconteceu? E o produtor, quando olha para isso, qual a informação que ele extrai disso? Então, gente, aqui eu posso dizer o seguinte. Uma primeira hipótese, né? É que isso aqui pode ser cultura diferente, né? A área de cima pode ser um tipo de cultura e a área embaixo pode ser outro tipo de cultura. Então, a diferenciação de cultura significa que também cada planta tem um teor de água de armazenamento diferente, né? Então, assim, uma plantação de soja, ela tem na sua estrutura um teor de água diferente da plantação de milho, né? Então, pode acontecer. E a resposta do sensor, nesse caso, é equivalente ao teor de água, né? No caso. A segunda hipótese aqui é que pode ser a mesma cultura, só que em estágio de vida diferente. A cultura do milho, por exemplo. A cultura do milho, no seu estágio inicial, mais jovem, ela apresenta um teor de água bem superior ao teor de água apresentado no final da cultura, já próximo à colheita. A soja também, e outras culturas aí. Então pode ser que seja a mesma cultura, só que em fases de vida diferentes. Pelo fato do teor de água ser diferente, a resposta espectral do sensor é diferente e dessa diferença de cor, tá, gente? A terceira hipótese também é que pode ser a mesma cultura na mesma fase de vida, porém o teor de água é diferente, ou seja, o pivô está trabalhando diferente para aquele determinado talhão, né? No caso, o talhão de baixo, né? Se esse for o caso, o talhão de baixo, ele está sendo mais favorecido de água do que os demais, né? Essa é uma terceira hipótese. Pelo fato de ter mais água na estrutura, né? De estar recebendo mais água, o sensor ali consegue identificar e fazer essa diferenciação. Outra curiosidade que eu acho interessante a gente pontuar é o seguinte: nem sempre, gente, o verde ou as cores que a gente vê na imagem representa a cor de fato do local, tá? Não é como uma fotografia de um ser humano em que o preto é o preto, o verde é o verde, quando a pessoa está com cabelo branco é o cabelo branco, quando a pessoa está com cabelo preto é o cabelo preto. Em sensoriamento remoto e processamento nem sempre é assim. Às vezes a gente identifica e se vale de um processo chamado falsa cor. A gente atribui uma cor àquele fenômeno que não é necessariamente a cor daquele fenômeno, tá? Mas sim porque é uma cor que dá mais nitidez, que eu consigo representar aquilo com melhor qualidade, que eu consigo diferenciar aquele elemento do outro. Um exemplo bem claro, eu posso representar às vezes uma água, né, um corpo hídrico, como uma situação sendo vermelha. Simplesmente porque o vermelho eu consigo dar um contraste, uma nitidez melhor em relação aos outros elementos que estão ali naquela imagem, tá? Mas não se preocupe com isso, que nós vamos aprofundar isso muito bem nas nossas aulas práticas. Gente, essa aqui foi uma aula de dados. Agradecer a companhia de vocês até aqui. E eu espero que vocês tenham entendido e compreendido aí em sua totalidade o que eu quis passar aqui para vocês nessa aula, tá? Vamos agora para a nossa próxima aula.